Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Hora de Histórias Assombradas. É muito importante que vocês façam o ritual de compartilhar, curtir, comentar e ativar o sininho para receber todas as notificações. Estamos muito perto da nossa meta dos 1000 inscritos, e sua ajuda faz toda a diferença para o canal crescer. Quem quiser contar algum relato sobrenatural, pode deixar nos comentários, que quem sabe ele não aparece em um vídeo próximo. Vamos iniciar mais uma viagem com este relato. Agora, cola os fones de ouvido e segue a história. O que eu vi pela porta? Essa história aconteceu por volta dos anos 80, numa região rural isolada do estado do Espírito Santo. Naquele tempo, em muitos cantos do interior, a energia elétrica ainda não havia chegado. As noites eram guiadas apenas pela luz fraca das lamparinas e dos lampiões, que lançavam sombras dançantes nas paredes de barro das casas simples. A protagonista dessa história era uma garota de 15 anos, criada pela avó em um pequeno sítio no meio do mato. A vida ali era dura, mas tranquila. Durante o dia, trabalho na roça; à noite, silêncio e escuridão. A rotina era sempre a mesma. Quando o sol se punha, todos já estavam se recolhendo. Mas naquela noite em especial, algo quebrou o silêncio. Lá fora, a fogueira que o avô mantinha acesa todas as noites ainda queimava. Era um costume antigo. Ele juntava alguns matos e folhas secas, e com a fumaça, conseguia espantar as moscas e outros insetos que insistiam em invadir a casa. A brasa ainda brilhava quando o som estranho começou. A garota já estava deitada, mas ainda acordada. O quarto era iluminado apenas pela chama fraca de um lampião sobre a cômoda. Foi quando ela ouviu o barulho. Um som metálico, arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado no chão logo em frente à porta de entrada. Era um som de corrente, se arrastando com lentidão e peso. Curiosa e teimosa, ela se levantou. A avó, que já havia alertado muitas vezes para nunca ir espiar barulhos na calada da noite, dormia profundamente no quarto ao lado. Mesmo assim, a menina resolveu se aproximar da porta. A madeira velha estalava sob seus pés descalços enquanto ela caminhava até lá. Ajoelhou-se e espiou pelo buraco da maçaneta. O que viu foi algo que marcaria para sempre sua memória. Do lado de fora, iluminado apenas pelas brasas da fogueira e pela luz pálida da lua, uma criatura andava de um lado para o outro. Era enorme. Tinha o corpo coberto por pelos escuros e desgrenhados, e se movia de maneira desajeitada, como se estivesse se equilibrando com dificuldade. Andava ereto, como um homem, mas não era. Parecia um grande porco andando sobre duas pernas. O rosto, deformado, lembrava vagamente um focinho sujo de sangue, e os olhos, meu Deus, os olhos, eram fundos, escuros e brilhavam no escuro como os de um bicho caçando. Mas o que mais assustava era que, apesar da aparência animal, ele também se assemelhava a um homem gordo, pesado, se arrastando com dificuldade, puxando consigo uma corrente grossa, que deixava marcas fundas na terra. A menina ficou paralisada por alguns segundos. O som da corrente e os passos pesados ecoavam dentro do peito dela. Ainda assim, como que tomada por um impulso que nem ela soube explicar, estendeu a mão em direção à maçaneta. No instante em que encostou os dedos ali, a criatura se virou abruptamente e correu em direção à porta. O impacto foi tão forte que a madeira tremeu. Ela gritou, recuou tropeçando e correu direto para a cama, se enfiando debaixo das cobertas. O coração parecia querer sair pela boca. Do lado de fora, a coisa começou a esmurrar a porta com força. Eram batidas secas, repetidas, como se estivesse tentando entrar. A avó acordou assustada e correu até o quarto. A garota tremia, pálida, sem conseguir falar. Quando a senhora chegou até a porta para ver o que estava acontecendo, o silêncio já havia tomado conta de novo. Do lado de fora, nada. Nem o som da fogueira restava mais. No dia seguinte, a garota contou tudo o que viu. A avó ficou assustada, mas não duvidou. Foram até a frente da casa. E lá estavam as marcas, profundos no chão, como se uma corrente pesada tivesse sido arrastada ali durante a noite inteira. Não havia pegadas. Não havia sangue. Só o rastro de algo que não era deste mundo.
E até hoje, ninguém consegue explicar o que, de fato, aconteceu naquela noite. E assim finalizamos mais esta viagem por um relato que mexe com o nosso medo e nossa imaginação. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Lembrando que é muito importante compartilhar, curtir, comentar com respeito e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Estamos na reta final para alcançar a meta dos 1000 inscritos, e sua participação é essencial. Se tiver algum relato, compartilha com a gente que ele pode aparecer aqui no canal Hora de Histórias Assombradas. Até o próximo encontro, pessoal!